Bom, a professora Andréa Fadion é professora do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina e do mestrado em Filosofia da mesma instituição, e da Universidade Estadual de Maringá. Ela explicará na aula de hoje quais são as vantagens ou desvantagens entre democracia e livre mercado de governos. Tudo bom, professora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Espero que vocês estejam ouvindo bem. É um prazer sempre fazer alguma atividade junto com os estudantes pela liberdade. Então, é isso. Espero que vocês tirem algum proveito dessa exposição. Na verdade, até mais do que tentar defender um conceito com respeito ao outro, o que eu vou tentar fazer é esclarecer, de fato, os pressupostos do conceito de democracia, e isso que, por falta de uma expressão melhor, eu estou chamando de livre mercado de governos. Tudo bem, professora. Nós que agradecemos pela senhora estar aqui conosco, é um prazer enorme e acho que todos os telespectadores também estão contentes que o tema da aula de hoje é excelente, principalmente para definir como que seria esse mundo mais libertário, esse mundo mais liberal com Estado mínimo, como esse governo poderia se organizar. Pois é, acho que a questão é justamente se haveria um Estado mínimo. Acho que o conceito de Estado mínimo ele não seria compatível com isso que eu chamo de livre mercado de governos. Eu Aham. tenho mais em vista aqui o conceito de anarcocapitalismo, que é um conceito que eu procuro evitar o termo, na verdade, não o conceito em si, mas o termo por causa da referência ao anarquismo, que me parece mais confundir do que esclarecer quando a gente apresenta dessa forma, já que o anarquismo, em geral, na sua tradição europeia, sua tradição que originalmente não caminha junto com o liberalismo clássico, ele nos remete a sempre uma certa crítica da propriedade privada, crítica de estruturas hierárquicas em geral, né, qualquer conceito de autoridade. Então, não me parece que seja essa a proposta do anarcocapitalismo, né? E justamente talvez faça algum sentido que os anarquistas, inclusive, rejeitem os anarcocapitalistas como autênticos anarquistas. Então, talvez falar em livre mercado de governos possa resolver alguma dessas questões, né? Mas acho que se eu passar uma tentativa de definição, ou pelo menos a elucidar algumas marcas desses conceitos, vai ficar mais claro o que eu quero dizer com esse título, que evidentemente é provocativo, né? Livre mercado de governos também pode soar a muitos como uma contradição nos próprios termos, mas obviamente eu estou trabalhando com uma diferença entre Estado, o monopólio, né, não é livre mercado, e o governo, que seria a instância de execução da justiça, né, aquilo que o anarcocapitalista chamaria de agência de proteção. Inclusive, não é algo original isso que eu estou fazendo, porque o Hoppe mesmo ele já fez essa referência à possibilidade de nós chamarmos as agências protetoras de governo, se for o caso, né? Só não teria cabimento, de fato, chamar de Estado. Então, se eu puder começar, tudo bem para vocês? Correto, ótimo, professora. A senhora pode ficar livre para dar aula da senhora. Certo. Bom, eu não vou tentar dar uma definição propriamente de democracia. Vou apenas dizer que é uma condição necessária para que qualquer regime seja chamado de democrático, que a gente trabalhe com o princípio da maioria. O princípio de decisão desse governo tem que ser o princípio da maioria. E quando se fala em democracia, a gente está respondendo, de fato, a pergunta: quem governa? Quem deve ter a vontade soberana? De onde emana a legitimidade, o poder legítimo, né? Não só de onde emana o poder, mas de onde emana o poder legítimo. Toda democracia vai responder que emana do povo, e no caso emana da maioria, já que em política não se trabalha com consensos propriamente, né? Em última instância, quando nós falamos de um regime de governo, nós estamos falando de algum tipo de coerção no âmbito democrático, né? No caso, coerção, então, exercida, legitimada pela maioria. Mas é claro que, se você pensar
em uma democracia liberal, nas democracias ocidentais em geral, você não tem um sistema bruto, digamos assim, de aplicação do princípio da maioria. Não acontece, por exemplo, né, como eu costumo brincar com os meus alunos, que você acorde lá pela manhã, tem uma enquete para você responder lá no seu computador, por exemplo, você é contra ou a favor a redução da maioridade penal, né? Tem o sim, tem o não para você clicar. Aí todo mundo dá o seu clique e alguém em Brasília simplesmente apura qual a vontade da maioria e aquilo passa a estar em vigência. É claro que não é esse o caso das democracias liberais, elas são democracias que têm instituições que fazem um filtro desse processo de decisão, que buscam justamente tirar esse caráter de mera força da maioria, porque você tem o que eu chamo de um rito, né, de aprovação das leis. No Brasil, por exemplo, você começa um projeto tramitando por comissões de uma Câmara de Deputados, depois de aprovado na comissão, vai para a Câmara, depois vai para o Senado, depois ainda tem a instituição da aprovação presidencial, pode ter um veto presidencial. Então, tudo isso, é claro que minimiza o impacto dessa questão de você ter uma vontade da maioria. A maioria não decide diretamente, mas, de alguma maneira, a legitimidade de todo esse processo institucionalizado, ele ainda repousa na vontade da maioria. Por isso está escrito na nossa Constituição que todo poder emana do povo. Então, acho que a gente pode aceitar que democracia tem esse elemento essencial. Pode ter outras coisas, mas não pode deixar de ter esse elemento que é o princípio de decisão por maioria, ok? Bom, outro elemento interessante, fundamental para o que a gente vai discutir aqui hoje, é que uma decisão democrática, ela vai ser uma decisão unificada. Então, para dar um exemplo do que eu tenho em mente, vamos supor que nós fôssemos decidir democraticamente em que restaurante nós vamos jantar hoje. De alguma maneira, nós apuraríamos a vontade da maioria, seja diretamente ou por meios institucionalizados e indiretos, né? De alguma maneira, a decisão caberia à maioria. Agora, isso significa que todos teriam que jantar no mesmo restaurante. Isso é um princípio fundamental, isso é uma característica da democracia, né? Todos são ouvidos, dependendo da democracia, se ela for liberal, haverá o direito à voz, não só o direito ao voto, né? Haverá essa esfera pública de discussão, finalmente haverá o voto, seja direto ou indireto, mas no final, todo mundo derrotado, ele vai ter que entrar no mesmo bolo, né? Todos caminham para o mesmo fim, o mesmo lugar. É isso que não precisa acontecer quando você tem isso que eu estou chamando de livre mercado de governo. Então, para começo de conversa, no livre mercado de governo, o direito essencial não seria o direito ao voto, né? Você nem sequer precisaria votar no chefe de governo, ter esse direito ao chefe de governo. Talvez nesse governo nós teríamos um chefe vitalício e ainda seria hereditário, né? Um cargo hereditário, né? Agora, o que caracterizaria, então, qual que seria o fator necessário para que a gente chamasse isso de um livre mercado de governo? Primeiro, o direito de não adesão. Então, em vez de você ter o direito ao voto, você tem o direito de saída, né? Por isso eu estou fazendo a analogia do governo com uma empresa no livre mercado. Você pode escolher não ser cliente dela, certo? Direito de opt-out, digamos assim. E ainda por cima, uma coisa que é necessária também acompanhar esse direito de saída é o direito de concorrer com esse governo instituído. E concorrer, é claro, no mesmo território. Então, no mesmo território você teria, e aí é que está a grande dificuldade das pessoas aceitarem isso que geralmente chamam de anarcocapitalismo, né? O ponto nevrálgico do anarcocapitalismo é que você pensaria em vários governos em um mesmo território. Por isso eu estou falando em uma concorrência dos governos
pelos seus clientes, e não na eleição de um chefe de governo. Em vez de todo mundo ter o direito ao voto, por exemplo, de quem seria o presidente da Sadia, você teria lá a Sadia e teria Perdigão para escolher entre elas. E o direito, acima de tudo, de fundar a sua própria empresa e entrar nesse mercado também. É por isso que essa ideia é tão exótica, né? Seria como se fosse a privatização do próprio governo. Também brinco muito que os liberais são a favor, por exemplo, da privatização da Petrobras. Eu já sou mais radical, eu sou a favor da privatização do próprio governo federal e, claro, todas as outras instâncias também, né? Então, acho que isso dá uma ideia do que é isso que eu estou chamando de um livre mercado de governo. São diferentes governos atuando dentro de um mesmo território, com as pessoas tendo o direito de escolher com qual deles vão contribuir, né? E, inclusive, quais deles terão regulamentações que elas vão acatar em um contrato, né? Elas vão ter que fazer, por exemplo, pode até ser um governo que não seja, não tenha algo característico do Estado mínimo, no sentido em que ele pode prover educação, por exemplo, ele pode prover saúde, desde que a pessoa faça um contrato com esse governo que diga que, além desse governo prover segurança, ele também vai lhe prover os serviços de educação e de saúde. Ela compra esse pacote todo, mas ela compra se ela quiser, né? Ela paga se ela quiser. Essa que é a grande questão. Bom, então se a gente for contrastar agora esses dois conceitos, o conceito que a gente conhece tão bem, né, pelo menos na prática, nós conhecemos o conceito de democracia, porque nós o vivenciamos, vamos contrastar agora com esse outro conceito exótico, que só é trivial realmente em meios libertários, né, fora do meio libertário ele sempre causa muito espanto. Então, o que eu diria, primeiramente, é que você tem dois conceitos de liberdade por trás desses dois conceitos de governo. Na democracia, você tem aquilo que o Isaiah Berlin chamava de uma liberdade positiva. O que é uma liberdade positiva? Todo mundo vai dizer que a democracia ela é o regime favorável à liberdade. É até impensável para o senso comum você apresentar um conflito entre democracia e liberdade. Mas o que se entende aí por liberdade? Exatamente o direito de participação. O direito de você, digamos assim, determinar de alguma forma os rumos daquele governo. As decisões desse governo serão decisões das quais você participará efetivamente. Ou seja, a liberdade aqui ela tem o sentido de autogoverno. Eu sou livre porque eu me governo. Né? Inclusive, nesse sentido, parece que não vem muito ao caso a gente pensar em alguma estrutura de limitação desse governo, pensar por que nós gostaríamos que esse governo não pudesse legislar sobre qualquer âmbito das nossas vidas, já que somos nós os legisladores. Por que nós iríamos querer impedir o exercício da nossa própria vontade sobre nós mesmos, né? Isso eu estou dizendo é o argumento democrata, né? É o argumento que compatibiliza liberdade e democracia. Agora, nisso que eu chamo de livre mercado de governos, como eu falei antes, você não precisaria nem sequer ter direito a voto, se isso não estivesse no contrato que você fez com aquela empresa que eu estou chamando de governo, por falta de um termo melhor. Então, isso significa que o direito de participação no governo aqui, ele seria praticamente desprezível, né? Como que a gente entenderia, então, a liberdade? Exatamente como um direito de não sofrer coerção. O fato de você não ser obrigado a acatar regulamentações desse governo, algumas delas, o fato de você não ser obrigado a ser um contribuinte desse governo, né? O fato desse governo, enfim, ter que te deixar viver a seu bel prazer no seu território, desde que você conviva pacificamente com os demais, é isso que configuraria o conceito de liberdade que estaria dando suporte
a essa visão de um livre mercado de governos. Então, seria aquilo que o Isaiah Berlin chama de liberdade negativa, que seria a liberdade no sentido da ausência de interferências na sua vida, representadas pela ação de outras pessoas, né? Interferências nas suas ações, nas suas escolhas, pelo arbítrio de outras pessoas, tá? Bom, a liberdade positiva na democracia fica fácil de ver que ela tende a suprimir a liberdade negativa. Existe sempre uma tensão entre a liberdade como autogoverno e essa liberdade como ausência de interferência. Por que que há essa tensão? Exatamente por aquilo que eu mencionei sobre o fato de não parecer fazer sentido que você precise limitar o seu governo quando ele é exercido pelo próprio povo. É muito fácil a gente entender por que que a vontade de um monarca teria que ser limitada, já que ele representa uma vontade distinta da vontade do governado. Então, fica fácil, nesse caso, defender uma monarquia constitucionalista, por exemplo, uma monarquia que tivesse limites ao poder desse soberano, que dissesse até onde a legislação dele poderia alcançar, né? Quando nós passamos para o modelo democrático, é muito difícil falar em limites, exatamente porque sempre vai ser dito que é a sua vontade, afinal de contas, que está legislando, né? Aí nós temos, além do Isaiah Berlin, acho que um outro teórico que também vale a pena mencionar, e muito, é o Benjamin Constant, naquele famosíssimo ensaio, um clássico ensaio, A Liberdade dos Antigos comparada àquela dos modernos, né? Lá ele fala exatamente que essa liberdade, que depois o Berlin chamaria de liberdade positiva, era a liberdade das democracias do mundo clássico, do mundo grego antigo. E fazia sentido para eles, era um bom negócio, digamos assim, aceitar esse autogoverno poderoso, esse governo do povo, praticamente sem limites, até o ponto em que ele poderia interferir na vida das pessoas. E por que que fazia sentido? Exatamente porque, como você tinha um território pequeno, uma densidade populacional muito baixa, e você tinha um tempo para se dedicar quase que integralmente à política, já que você tinha escravos, que naturalmente não participavam desse processo de decisão, o escravo não era um cidadão. Então, quem era cidadão? Um pequeno grupo de homens, né, que decidia a vida daquela população naquele pequeno território. Então, de fato, a palavra de cada um ali valia muito, né? Você poderia ver na decisão finalmente alcançada uma influência exercida pela sua própria vontade. Então, não tinha uma grande importância que esse poder pudesse ser de um grau de interferência tão marcante, exatamente porque isso era realmente o seu poder. Um grande motivo de frustração nas nossas democracias, nas democracias ocidentais, é que hoje em dia você não tem mais isso. Por menores que sejam os países, a sua densidade populacional é muito maior. Todo mundo tem participação, ou quase toda a população tem uma participação, a população adulta tem uma participação nos pleitos eleitorais. Então, isso significa que cada vez mais o seu voto vale menos. Há até estudos empíricos nos Estados Unidos, por exemplo, que mostram uma espécie de inflação do voto. Eles mostram como é que no decorrer do tempo você precisa cada vez de mais votos para eleger, por exemplo, um deputado. Então, isso significa que o seu voto, no fim das contas, é insignificante. Seguindo até aquele conto do escravo do Nozick, uma coisa que eu pergunto sempre aos meus alunos é o que aconteceria se eles não votassem, né? Qual seria a diferença no processo? Se eles nunca emitissem uma opinião, se eles finalmente não fossem às urnas, ou se tivessem votado de um modo completamente diferente do modo como votaram nas últimas eleições, qual teria sido a mudança no resultado? Na verdade, todos nós sabemos que não haveria mudança absolutamente nenhuma, né? Se eu tivesse votado no candidato que concorria ao candidato em quem eu votei, né?
que teria acontecido? O meu candidato teria perdido da mesma maneira, então eu não mudo o resultado da política. Esse é o grande ponto, né? A minha vontade individual no mundo moderno, ela apenas... eu recebo uma ilusão de que o poder, de fato, está com a minha vontade, uma ilusão de autogoverno. Porque a diferença que eu posso fazer simplesmente não existe, não é nem sequer dizer que eu faço uma pequena diferença, né? Eu não faço nenhuma diferença. O cidadão comum é um cidadão que não importa minimamente. Se ele desaparecesse, qualquer um de nós desaparecêssemos amanhã, a política seguiria os mesmos rumos que ela seguiria com a nossa participação. Então, essa é a grande frustração que talvez as pessoas não consigam teorizar, como teorizou Constant, explicar como ele explicou, mas elas sentem isso, né? Isso, inclusive, se mostra muito nas manifestações que nós temos tido, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, que muitas vezes não são manifestações contra um político em específico, não são nem sequer uma proposta de uma agenda política específica, são uma insatisfação que até os próprios intelectuais têm uma dificuldade de definir, e a pessoa que está ali se manifestando também não consegue definir exatamente com o que ela está insatisfeita. A minha sugestão seria exatamente que nós temos por trás dessa grande insatisfação com a democracia uma percepção de que nós não importamos, uma percepção de que nós temos um Estado cada vez maior, um Estado que interfere cada vez mais nas nossas vidas. No entanto, é um Estado que não é governado por nós, ao contrário do que nos dizem para legitimá-lo, né? Bom, além dessas duas concepções de liberdade, a positiva e a negativa, nós também podemos apresentar duas concepções de lei que estão por trás dessas concepções de democracia e de livre mercado de governo, né? Na democracia, eu estava falando de um rito institucional que vai levar à vigência de um determinado projeto de lei, vai colocar aquela lei em vigência, né? Isso significa que você tem um procedimento para a legitimidade do uso da força. E esse procedimento é que se cumpra um determinado rito institucional, né? Bom, isso significa que toda lei que tenha tramitado corretamente em todas as instâncias, sem que ninguém tenha corrompido o processo, toda lei que tenha resultado autenticamente desse processo, é uma lei válida, uma lei que tem a legitimidade para ser imposta a nós através de sanções. E essa definição é que justamente cria a dificuldade maior para que a gente consiga conceber, imaginar como é que seria possível um livre mercado de governos. Porque pense bem, se você tem a possibilidade de que o corpo legislativo, né, de um governo, ele faça as leis, sendo lei exatamente aquilo que eu posso obrigar alguém a cumprir mediante sanções físicas, como é que eu vou ter diferentes governos atuando no mesmo território? É claro que eu passaria a ideia de uma guerra constante de todos contra todos, né? Você vai ter legislações conflitantes, como é que eu vou escolher qual é a legislação que eu vou obedecer? Então, com esse conceito, que eu poderia chamar de um conceito positivista da lei, né, um conceito de uma lei que tem que ser necessariamente estatutária, até mais do que um conceito positivista de lei, é um conceito de lei baseado nas legislações mesmo, lei sempre como produto de um corpo legislativo, seja lá como eu constitua esse corpo legislativo, né? Então, se esse é o conceito de lei, de fato, é impossível um livre mercado de governos, tá? E é impossível pelo seguinte,
Quando eu digo que se eu decido, eu não faço parte de um governo, eu falei de direito de saída, isso não significa que eu tenha a liberdade de desobedecer toda e qualquer lei que esse governo coloque em execução. Por exemplo, eu não tenho o direito de matar aqueles que são clientes desse governo, ou matar quaisquer outras pessoas e exigir a não interferência desse governo, né? Mas por que eu não tenho esse direito, né? Se eu justamente disse que eu não estou sob esse governo, se eu sair da jurisdição dele. É aqui que nós precisamos de um conceito de lei que seja, digamos assim, supragovernamental. Nós precisamos de um conceito de lei não legislada. E aqui eu estou pensando exatamente tanto no justnaturalismo, por um lado, quanto naquela tradição da common law, que o Hayek também descreve, né? Sobretudo no primeiro volume do... como é que é o nome mesmo do livro? Liberdade... Direito, Legislação e Liberdade, né? Acho que foi em português. E é justamente um livro fantástico para essa proposta que eu estou apresentando, porque ele mostra como a lei é independente de qualquer legislador, como a lei pode ser independente da própria vontade do juiz. Ele mostra o juiz como uma instituição, ele próprio, de uma ordem espontânea. Né? Então, você poderia, se você tem um conceito objetivo de lei dessa forma, um conceito de lei que é autônomo com relação a corpos legislativos, você poderia ter uma lei que é aplicada por diferentes governos. Né? Você não precisa ter um conflito de leis, porque você tem diferenças de governo. Você pode, inclusive, escolher aderir ao governo. Bom, tivemos um breve transtorno, caímos aqui, mas já voltamos em um novo link. A professora irá continuar a aula da senhora. Bem, professora, a senhora parou, a senhora estava explicando um pouco sobre o livro do Hayek, a senhora já tinha concluído sobre as leis. E, bom, a senhora vai continuar, a senhora fica à vontade para continuar a aula onde a senhora parou. Se a senhora quiser alguma ajuda, eu converso aqui com o pessoal online para ir conversando com a senhora e tudo mais. Certo. Bom, eu acho que eu já estava, na verdade, finalizando, então, se vocês ouviram a parte que eu citei, a importância daquele conceito de lei sem legislação do Hayek, né? Porque muitas vezes, quando você pensa em uma lei que seja objetiva, uma lei que qualquer governo deveria aplicar, e o conceito de um livre mercado de governos, ele depende necessariamente de uma lei que seja independente de vontades. Quando você fala desse tipo de lei, as pessoas remetem logo à ideia de uma lei divina. A tradição justnaturalista, inclusive, foi muito associada à tradição do direito divino, né? Até em alguns manuais de direito apresenta-se dessa forma. Então, eu acho que o Hayek ele tem uma grande contribuição aqui, embora, obviamente, veja bem, eu não estou dizendo que o Hayek defenda isso que eu estou defendendo, né? Muito pelo contrário, eu sei que o Hayek não era nenhum anarcocapitalista, então, por favor, não digam que eu disse isso. Mas ele tem um conceito de lei que dá conta de resolver essa dificuldade que, de outra forma, seria intransponível para nós pensarmos numa concorrência de governo, porque se o áudio não cortou quando eu estava falando disso, a grande dificuldade que nós teríamos seria você atrelar lei a uma legislação estatutária, né? Você pensar na lei num sentido que é mais do que positivista, positivismo também poderia dar conta da common law, né? Mas você pensar na lei que, além de positiva, é a lei estatutária, é a lei fixada nos códigos pelos corpos legislativos, né? E aí, se você tem, então, diferentes governos, você tem diferentes legislações, consequentemente, você tem diferentes códigos. Então, como é que as pessoas serão livres para escolher qual código acatar? Isso não teria sentido, porque é necessário, para qualquer conceito de lei, que uma pessoa possa, sim, sofrer sanções sem concordar com isso, sem nunca ter firmado contrato algum. Por exemplo, para punir alguém que cometeu um assassinato,
você não precisa que essa pessoa tenha concordado no passado de ser punida pelo indivíduo X, né? Seria absurdo você dizer, ou pelo menos nessa perspectiva que aceita que existe um direito, aceita que existe execução de direito, seria absurdo dizer que os indivíduos só podem ser punidos por certos crimes se eles tiverem antes concordado, aceitado a legitimidade de uma determinada instância para puni-los. É claro que nenhum criminoso assinaria contrato nenhum e com isso ele ficaria sempre impune, né? Então, você tem essa dificuldade que me parece intransponível se você associar, atrelar necessariamente o conceito de lei ao conceito de um código colocado em vigência porque foi o produto da vontade de alguém, tá? Você precisa de um conceito de lei que seja objetivo no sentido de ser independente de qualquer tipo de legislação. E é aí que a ideia da lei consuetudinária, de uma lei que surge numa ordem espontânea, a lei que acompanha, inclusive, o mercado, eu acho interessantíssima a explicação do Hayek de como as regras de justa conduta são regras inerentes às relações comerciais, às relações de mercado, são regras que justamente tornam possível uma sociedade como tal e não uma mera organização tribal, né? A sociedade só se torna algo para além da organização tribal, exatamente quando você tem o surgimento dessas regras de justa conduta, que são regras que regem o teu comportamento para com estranhos, para com pessoas que não partilham dos seus propósitos. São regras que permitem a sua cooperação com esses indivíduos com quem você não tem nenhum vínculo familiar, você não tem nenhuma afeição comunitária, digamos assim, né? Então, essa contribuição do Hayek é essencial para viabilizar esse tipo de proposta que eu estou discutindo, e é importante, inclusive, a gente fazer uma distinção também entre costumes quaisquer, né? Qualquer tradição que possa vir a ser objeto de algum tipo de sanção por ser descumprida, né? Você poderia, por exemplo, punir fisicamente pessoas que se recusassem a cortar o cabelo de uma determinada forma. Então, isso poderia ser também uma lei consuetudinária. Então, um segundo problema que nós teríamos seria diferenciar esse tipo de costume, que poderia estar em vigência, poderia estar sendo aplicado mediante sanções, mas que não caracterizaria uma regra de justa conduta que poderia ser aplicada a qualquer indivíduo sem justamente cometer injustiça contra esse indivíduo. Para isso, você precisa da ideia de que há certas regras, justamente, que são uma condição de possibilidade da sociabilidade. Regras sem as quais você não conseguiria um convívio pacífico entre estranhos. E aí, cada sociedade, cada território dá uma configuração diferente para essas regras. Você pode ter, por exemplo, uma variação nas regras de uso capião de território para território. Num determinado território, você tem a necessidade de uma permanência temporal para que caracterize o uso capião, só dando um exemplo, né? Num outro território você tem um conceito mais flexível, que exige menos permanência no local, enfim. Isso, a jurisprudência, como é que você vai, de fato, ter cada regra caracterizada, isso vai variar empiricamente de território para território. Mas é justamente aquilo que vai permitir, o fato de haver um acordo sobre isso, né, precede a própria sociedade. Acho que essa é uma grande descoberta anticontratualista do Hayek. A ideia de que você não forma primeiro sociedade, depois você faz um acordo e institui o que é a justiça. A sociedade só existe porque já existe um acordo tácito, né? Acho que acordo nem seria a melhor expressão aqui, mas já existe um consentimento tácito, uma observância real de certas regras de justa conduta. Essas regras, elas podem então ter uma variação territorial, mas elas vão
ser regras que sempre vão permitir que você tenha esse convívio pacífico entre os indivíduos, que é aquilo que caracteriza propriamente o mercado. O mercado é a solução que a humanidade encontrou para que as pessoas pudessem cooperar com estranhos em vez de destruí-los, né? No final das contas é isso, nós sempre queremos coisas que são possuídas por outras pessoas, nós precisamos de coisas que estão na posse de outras pessoas. Como é que nós vamos obter essas coisas? Num primeiro momento, você vai pensar em tomar força. Com o tempo, com o progresso da civilização, você vai começar a calcular, a pensar que trocar essa posse da pessoa por algo que está na sua posse vai ter uma relação custo-benefício melhor para você do que simplesmente usar a sua força contra o adversário. Você vai aprender que se você tentar tomar coisas à força, muitas vezes você vai sair no prejuízo. E até quando você consegue aquilo que você queria, nesse processo você perde outras coisas, você acaba tendo um prejuízo até maior. Então, o mercado é uma solução para esse problema, né? O mercado é o que faz com que a gente consiga obter a posse das outras pessoas, dos estranhos, da melhor forma possível, da forma mais produtiva possível, né? Então, junto com o mercado é que surgem isso que a gente chama de regra de justa conduta, seguindo o Hayek. São aquelas observâncias de expectativas de comportamento que você tem e que os outros observam, e que, por observarem, possibilita que aconteça uma relação de mercado entre essas pessoas, né? Então, acho que tem uma conexão aqui muito estreita entre mercado, sociabilidade e justiça. É essa conexão que precisa ser observada se a gente quiser enxergar alguma plausibilidade no conceito de livre concorrência de governos. Não estou dizendo que fundamenta esse conceito, não estou dizendo que todo mundo que aceita mercado vai ter que aceitar uma livre concorrência de governos, mas eu estou dizendo que para pessoas que aceitam que a justiça é uma criação do mercado, digamos assim, que a justiça acontece porque o mercado acontece, porque ela possibilita o mercado, e que o mercado permite a cooperação pacífica entre estranhos. Pessoas que aceitam tudo isso são pessoas que conseguem pensar na viabilidade, na plausibilidade de uma livre concorrência entre os próprios governos. Por isso que eu costumo dizer que ser liberal, né, é essencial para que você consiga entender o conceito de anarcocapitalismo, se aceitar. Mas se você não for liberal, muito provavelmente você não vai nem sequer ver alguma plausibilidade nesse conceito, porque você está nesse outro universo, onde a lei é aquilo que legisla o Estado, a lei ela já é como se fosse uma propriedade de fato do Estado. Acho que se a gente entende a lei, como eu falei, com base nos códigos vigentes dos corpos legislativos, aí sim, necessariamente a gente tem que ter Estado, a gente tem que ter decisões unificadas, não dá para cada um querer aderir ou não a um determinado governo, né? Bom, e aí talvez a democracia seja de fato a melhor solução, não sei, aí a gente poderia discutir se seria melhor ainda uma democracia ou uma monarquia, mas o fato é que aí sim você teria Estado, porque teria monopólio, né? O que caracteriza o Estado como um elemento essencial, necessário do conceito do Estado, é exatamente o monopólio do uso da força. Pode não ser suficiente, mas é um elemento que todo regime tem que ter para que a gente diga que ali há Estado. Tem que ser proibido que outras instituições apliquem a justiça. Quando você tem um monopólio do uso legítimo da força, quando você diz aqui neste território apenas esta instituição aplica o direito, aí você tem Estado. Você não tem justamente livre concorrência de governos. E o que eu estou dizendo é que uma concepção de direito baseada em leis estatutárias, em códigos oriundos de legislações, essa concepção de direito é necessariamente uma concepção estatista.
Quando você abandona essa concepção de direito, você abre as portas para uma outra concepção de governo que possa excluir o Estado. Não significa que quem defende a common law tem que necessariamente abandonar o estatismo, mas ele ganha os meios para isso, meios conceituais para essa adesão ao livre mercado de governos. Então, era basicamente isso que eu teria a dizer. Não sei se fez sentido, eu continuei falando um pouco depois que o link caiu, não sei exatamente o ponto em que a minha fala se rompeu, né? Mas espero que de um modo geral, então, tenha ficado claro isso que eu tinha para dizer, que era esse contraste entre democracia e livre mercado de governos, com base em 2 conceitos de lei e 2 conceitos diferentes de liberdade também, tá? Muito obrigado pela aula de hoje, professora. Apesar dos problemas que tivemos, ela foi bem definida. Teve alguns certos desconcertos durante um certo desconcerto no final, que foi durante que caiu o link, mas tudo bem, essas coisas acontecem, estão sujeitos a esses transtornos. E bom, eu só tenho a agradecer hoje a senhora pela aula, por disponibilizar o tempo por estar aqui, dando essa aula excelente que é sobre esse contraste entre democracia e o livre mercado de governos, que é um termo bem esclarecedor, principalmente quando vai se definir esse pessoal que é libertário, que tem muito uma visão sobre o Estado mínimo, ou o anarcapitalismo, ou essa mesma proposta que vem como uma proposta meio que diferente diante de tudo que já veio sendo apresentado, que apresenta como uma nova forma, ter um novo contraste. Então, basicamente isso, professor, agradecemos muito, e antes de encerrar, eu gostaria de pedir para que vocês gostassem do vídeo desse quanto no primeiro, para que mais pessoas tenham acesso. As aulas sempre ficarão gravadas. Se você se perdeu durante essas aulas, você assiste a segunda aula e a primeira, que sempre vai estar no YouTube. Professora, a senhora está livre para dar suas considerações finais antes de encerrarmos. Bom, eu acho que é isso. Estou à disposição, se alguém quiser conversar mais sobre esse assunto. Acho que é bacana a gente ter esse tipo de espaço, né? Aproveitar essas tecnologias criadas pelo livre mercado exatamente para poder divulgar mais a ideia de livre mercado fora dos circuitos oficiais, né? Das relações oficiais de professor e aluno e tal. Achei bem bacana, então agradeço a quem ouviu, tá? Nós agradecemos, todos tenham uma boa noite e até a próxima aula. Obrigada.